pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Café com Economia. Hoje aqui nós temos o professor Sidney, que vocês já conhecem, já esteve presente em outra oportunidade aqui no nosso canal, e algumas pessoas também já tiveram aula com ele no curso de Ciências Econômicas aqui da Unicesumar. Bom, hoje o motivo de chamar o professor aqui é para falar com a gente sobre o PIB do segundo trimestre desse ano de 2019. Bom, primeiro, obrigado, professor, pela sua presença, é um prazer. Olá, professora, o prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada eu. Professor, então como que o PIB se comportou nesse segundo trimestre agora? Bom, vamos lá. Antes de responder diretamente a sua pergunta, fazer uma contextualização, o ambiente externo, o ambiente doméstico. Então, nós temos no cenário internacional, impactando não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo, que é a guerra comercial, a guerra cambial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo. Tanto que esta guerra cambial tem gerado muitas notícias bombásticas com impacto direto em bolsa de valores. O único Twitter do presidente americano levou a perdas de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em um dia, somando todos os mercados de capitais pelo mundo afora. Então essa expectativa de resolução definitiva, ela tem levado ao Fundo Monetário Internacional a fazer revisões constantes do Produto Interno Bruto Mundial para baixo. Bom, nesse cenário externo, nós temos que olhar com carinho, porque o Brasil tem uma dependência muito grande de produtos primários. 60% das nossas exportações, elas são relacionadas a commodities. Então há uma dependência desses produtos que têm baixo valor agregado, e conforme a China mover os tabuleiros, nós podemos ser beneficiados, como fomos o ano passado, ou não. Olhando para a economia doméstica, de janeiro para cá, quem acompanha o relatório Focus do Banco Central, já percebeu que dezenas de vezes o Banco Central ele revisou o PIB. Então nós tínhamos expectativa de quase 4%, daí cai para 3,5%, para 3%, para 2%, 1,5%, alguns chegaram a colocar até 0,5%. O resultado do PIB trimestral, que foi 0,4% de crescimento, quase 0,5%, foi uma surpresa positiva. Até o mercado não esperava esse resultado. No primeiro trimestre, nós tivemos um crescimento de 0,3%. Então, acumulado no ano até agora, 0,7%. E se eu somar 12 meses, está dando 1%. Isso é melhor do que um crescimento negativo, porém é muito insuficiente para geração de emprego e renda, para que a economia volte a crescer de uma forma sustentada. Eu tenho dados em relação às contas nacionais dos principais componentes do PIB relacionado ao segundo trimestre de 2019. Eu chamo a atenção para resultado negativo e resultado positivo. No aspecto negativo, a indústria extrativa, mineral e vegetal, ela que teve o resultado negativo pior. É uma oscilação de menos 9,4% em relação ao trimestre anterior. Destaque positivo, aí são dois aspectos. Um deles é a formação bruta de capital fixo, que seria o investimento lá da fórmula do PIB da demanda agregada. Você tem consumo das famílias, investimento privado, despesas do governo e exportações líquidas. O componente investimento, que seria a formação bruta de capital, teve um aumento de 5,2%. Isso significa que em alguns setores a demanda começou a aumentar e os empresários, para atender esse aumento de demanda, começaram a investir em capital fixo. Um outro aspecto positivo é a evolução também na indústria de informação e comunicação, as TICs. Teve uma oscilação positiva de 3% em relação ao trimestre anterior. Os demais componentes é muito próximo de zero, uma oscilação muito pequena. Quando a gente olha para o cenário mundial, só para vocês terem uma ideia, contextualizando com o mundo, das 12 maiores economias, o Brasil é a 9ª maior economia. Quem mais cresceu no último trimestre? Estados Unidos, 2%, China, 1,9%, Índia, 1%, e a Coreia do Sul,
1%. Quais foram os melhores resultados olhando 193 países no mundo? A economia que mais cresceu foi a economia de Bangladesh, 7,9%. Segundo lugar, Vietnã, 6,88%. Vietnã, pessoal, se inseriu em cadeias globais de valor. O ambiente de negócios no Vietnã, ele é muito melhor do que o ambiente de negócios no Brasil. Entre 190 países, nós estamos na colocação de número 109. Isso também ajuda a explicar esse resultado pífio de crescimento econômico. Claro, é positivo, é melhor do que negativo, mas ainda estamos longe de um crescimento sustentado. Depois nós temos Paquistão, 5,79%, Egito, 5,4%, Indonésia, 4,2%, e a África do Sul, 3,2%. Então, foram as economias que tiveram os melhores desempenhos, considerando o segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Então, uma visão geral, um contexto, por enquanto seria isso, professora. Bom, embora, né, nós tenhamos um crescimento pequeno ainda, né? Mas como você mesmo falou, professor, pelo menos não foi negativo. Não foi negativo, né? Isso. Mas isso vai gerar ou gerou algum impacto na nossa economia do Brasil? Bom, com certeza. A gente pode olhar o resultado de alguns setores. A construção civil ainda é lento, mas começou a contratar. Então, nós temos o setor imobiliário voltando a crescer. E nós sabemos que construção civil, indústria automotiva, são dois grandes setores importantes da economia. A grande parte do PIB vem de forma direta e indireta desses dois grandes setores que começa também a reagir. A taxa de desemprego, ela reduziu muito pouco, mas pelo menos a gente parou de ter um crescimento nessa taxa. Ainda somos quase 14 milhões de desempregados. Em 2013 eram 7 milhões, então dobrou. Isso tem um impacto direto no mercado de trabalho. No salário real, que tem caído, porque os empresários eles estão encontrando mão de obra qualificada em abundância. Aí o preço, que é o salário, ele tem caído. Tá? Para os empresários, quando a gente olha aquele indicador de investimento, formação bruta de capital fixo, que começou a crescer de uma forma muito boa em relação ao trimestre anterior, são impactos de que a economia volta, ainda que lentamente, a aquecer. Né? Começamos a ter demanda para alguns ramos de atividade econômica. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, ela está em discussão no Senado, mas deve passar. Então essas reformas, elas são importantes não porque elas vão gerar emprego e renda. É uma falsa ilusão você acreditar que a reforma da Previdência, a reforma tributária e a desoneração da folha de pagamento, essas ações elas são importantes, faz parte de questões estruturais da nossa economia, mas elas por si só não vão gerar emprego. Okay? Então tem que ficar muito claro, mas elas contribuem para estabilizar as expectativas dos agentes econômicos, principalmente dos empresários. E obviamente que a desoneração não gera emprego, ela aumenta a lucratividade. Aumentando a lucratividade e a economia voltando a crescer, nós temos demanda agregada novamente. Obviamente que isso, por consequência, provoca expansões, abertura de filiais e, num segundo momento, aí sim, essas ações de hoje, no médio e longo prazo, elas podem contribuir para a geração de emprego e renda. Então, são fatores importantes, né, e a estabilização da expectativa é o que a gente mais tem buscado nos últimos anos. Né? De 2014 para cá, a economia sangrando e sempre sangrando, quando a gente achava que era a saída, vinha a locomotiva esmagando novamente a economia, mas graças a Deus parece que agora, ainda que num ritmo lento, a gente, usar um termo da matemática, encontramos um ponto de inflexão para cima, né, para o crescimento econômico. Professor, e o que levou a esse crescimento do PIB? Teve algum motivo em especial que fez com que o PIB começasse a reagir, começasse a crescer agora? Então, nós tivemos, no caso
interno, a aprovação da reforma da Previdência, ela tem uma contribuição forte, tanto que se você olhar a Bolsa de Valores, de janeiro para cá, nós tivemos um crescimento considerável. Olhando o Ibovespa, que é mensurado em pontos, a gente sai da casa dos 70 mil pontos e chegamos a 105 mil pontos. Então, isso faz com que o mercado financeiro, que financia o setor privado, esteja otimista e, ao fazer, né, essa estabilização de expectativa, gera um transbordamento para a economia real. Então, se olhar o consumo das famílias, ele melhorou, tá? É um dos aspectos que leva ao resultado de crescimento de 0,4%, e também a nossa pauta de exportações. Então, com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, várias commodities brasileiras elas foram favorecidas, aumentou a demanda em cima desses produtos nossos. Então, tudo isso com essa expectativa estabilizada, o bom momento que a aprovação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência gerou, acabou impactando positivamente para esse resultado. Legal, professor. E aí, para finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente qual a expectativa agora do PIB para o próximo trimestre e até mesmo para fechamento do ano, né? A expectativa é que ele cresça mais, que ele não cresça, que ele se estabilize? Bom, vamos lá. Pergunta de $1 milhão. Se o Banco Central a cada semana ele refaz a previsão, nós vamos pegar a média do mercado. A média do mercado, depois desse resultado positivo do segundo trimestre, voltou novamente a um patamar de 2%, que seria o crescimento projetado para 2019. Usar um termo muito econômico, né? Ceteris paribus, tudo mais mantido constante. Se não acontecer nada muito forte, principalmente relacionado aos Estados Unidos e à China, que tem gerado uma apreensão muito grande em todas as economias mundiais, porque nós estamos falando, pessoal, das duas economias que juntas representam cerca de 40% do PIB mundial. Então são os dois maiores compradores, os dois maiores vendedores. Então há uma dependência mundial muito grande dessas duas economias e dependendo da forma que for resolvida essa questão, nós podemos ser beneficiados ou um impacto negativo. Mas vamos acreditar que a resolução seja amigável. Porque quando lá no ano passado o governo americano começou com essas imposições de barreiras tarifárias e a China reagindo do outro lado, qual que era a ideia? Era diminuir o déficit bilateral do comércio internacional. No entanto, essa medida lá no começo do ano passado, quando você faz o cômputo do que aconteceu em 2018, lá em dezembro de 2018, o governo americano ele percebeu que as medidas tomadas de barreiras tarifárias, em vez de diminuir o déficit comercial bilateral Estados Unidos-China, havia aumentado. Tanto que na rodada Uruguai, houve um aceno novamente dos Estados Unidos ao governo da China, olha, a gente precisa conversar, vamos voltar a negociar. Porque é algo de estrutura de mercado lá, de concorrência imperfeita, principalmente de oligopólio. O que é melhor, ir para uma guerra ou cooperar, fazer aí acordos? Com certeza, quanto maior o poder de barganha, no caso essas duas nações têm um elevado poder de barganha, a cooperação ela vai gerar benefício para os dois países e, por consequência, um transbordamento para o mundo. Então, eu espero que o governo americano ele consiga internalizar isso e cooperar com o produto interno bruto mundial. Aí, para encerrar, quando a gente fala de PIB, é interessante olhar modelos de crescimento econômico. Todos eles vão considerar uma função de produção, que você vai combinar insumos, dado uma tecnologia, produzir bens e serviços na economia para atender às necessidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando nós olhamos para componentes que vão determinar a produtividade, nós temos a tecnologia
A tecnologia ela tem uma relação direta com pesquisa e desenvolvimento, e aí a gente começa a trazer os gargalos da nossa economia. Nós temos um baixo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos no cenário mundial uma das menores taxas de patentes de produtos. Nós temos apenas a Embraer, que agora a Boeing está comprando, como uma ilha de tecnologia, depois Petrobras e nada mais. Então a gente tem uma dependência do setor externo de tecnologia. Então, para crescer de forma sustentável, o Brasil precisa equacionar essa situação, essa demanda. Olhando para capital humano, eu lembro de uma reportagem que eu li num jornal da Bahia em 2015. Era auge da recessão econômica. O PIB estava trimestre a trimestre com crescimento negativo, e a manchete do jornal dizia o seguinte, que em torno de 60 mil vagas de emprego na Bahia não foram preenchidas, porque faltava qualificação. Então, a nossa mão de obra, muitas vezes ela é até abundante, há 14 milhões de desempregados, mas as pessoas não têm as competências que o mercado está exigindo. Então, galera, conhecimento de informática, Word, Excel, PowerPoint, internet, se você dominar idiomas, inglês e espanhol, essa parte é muito importante para diferencial. Aí você será disputado a tapas no mercado de trabalho e contribuir para o nosso produto interno bruto. A nossa política industrial, você pode entrar nos sites do governo, você não vai encontrar nada bem definido, pensando 5 anos, 20 anos, 50 anos. Tanto é que a gente está sofrendo um fenômeno de desindustrialização da nossa economia, e isso não é bom, porque é na indústria que nós temos valor agregado. Nossa política comercial, se eu perguntasse para vocês, balança comercial, exportações líquidas é um componente do PIB. Na média, de 2006 para cá, qual foi a contribuição da balança comercial para a nossa riqueza? Se eu te desse 3 opções, 0, menos 0,5 ou 0,37, o que você ia me dizer? Então, já respondendo, né, não tem essa interatividade, a contribuição média de 2006 para cá da balança comercial foi 0,37%. Então, é muito pequeno, é insignificante. Quando você olha para os Estados Unidos e a China, são as 2 maiores economias, os 2 maiores exportadores, os 2 maiores importadores. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo, mas em termos de exportação e importação, nós estamos respectivamente na 22ª e 23ª posição. Então perceba que há uma discrepância. E isso é porque as nossas políticas comerciais, elas também não existem ou são insuficientes. Somando tudo isso, a gente cai no ambiente de negócio, que eu já mencionei, Vietnã, que teve um crescimento de 6,88% nesse segundo trimestre de 2019, não é à toa, né? Não existe milagre, ainda mais na economia. A economia é sempre o retrato do que foi feito no passado. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, quando nós falamos de reforma tributária, a gente está dizendo, olha, vamos resolver questões importantes para estabilizar a economia, e essa estabilidade, ela pode gerar futuras expansões, melhorias, crescimento, e com o crescimento, com demanda agregada, daí sim, a geração de emprego e renda, a taxa de desemprego caindo e melhorando o bem-estar econômico e social e din-din no bolso para a gente viajar, se alimentar bem, né? Engordar, né, professor? É verdade. E é verdade, né, professor? E uma economia, né, você vai conseguir se desenvolver a partir do momento que ela conseguir crescer também, né? Exatamente. Não há desenvolvimento sem crescimento. Então, exato, é muito importante realmente que a economia cresça. É uma condição necessária, mas não suficiente, mas é necessária. Mas é necessária. É verdade. Então, eu quero agradecer, professor, pela sua participação aqui novamente com a gente. Foi extremamente importante tudo que você falou, até mesmo para que a gente possa refletir, né, o que fazer, o que melhorar dentro da nossa economia, né? Porque às vezes a gente fica pensando só no papel do governo na economia e acaba esquecendo também o nosso papel como cidadão dentro dessa economia, né? O que fazer para melhorar.
Então, obrigada novamente pela sua Eu contribuição. que agradeço aqui com a e gente. espero ter contribuído para a reflexão e debate.